Bom dia, pessoal. Aqui para o pessoal do terceiro ano, né, que é o primeiro vídeo que eu vou tentar fazer. Estou aqui no colégio, né? Eu vou testar esse formato de dar aula para vocês, que eu acho que é mais, que funciona melhor, né, que se aproxima mais da aula presencial, né, que é fazer uns vídeos e mandar pelo Face ou pela plataforma lá do EAD, né? Então, aos pouquinhos a gente vai se estruturando, né, nessa situação, né? Mas eu acho que assim fica melhor do que a forma com que eu estava fazendo, né? Até por não ter experiência nesse tipo de situação, né? Mas aí vamos lá. O primeiro conteúdo que eu acho que eu dei para vocês, né, que eu mandei para vocês, foi carga alimentar, né? Então, o que é carga alimentar? A carga alimentar ela é a menor carga possível de se encontrar num átomo, de se encontrar na natureza, né? Então eu vou começar primeiro falando das cargas, já que eu estou falando de cargas, falando das cargas. Onde é que se encontram as cargas elétricas? Se encontram no átomo. Então é aquele modelinho lá de ciências, né? O átomo, né? Ele tem um núcleo central, né? Isso aqui você sabe, né? Dentro do núcleo tem os prótons, né? Em torno do núcleo tem a região chamada eletrosfera, porque justamente nela moram os elétrons, né? Que são as partículas carregadas com carga negativa. Dentro do núcleo, assim como tem os prótons, também tem os nêutrons, né? Então, os nêutrons, como o próprio nome sugere, né, são aquelas partículas que não possuem carga elétrica, né? Mas estão lá dentro do núcleo. Então, aqui o próton. Eu vou por um de cada um aqui só para não ficar muito embolado. E aqui o elétron, que está na região que a gente chama de eletrosfera. Bom, muito bem. Primeira coisa que eu explico, né, é a relação que tem entre essas cargas aqui. Né? Tudo isso, por enquanto, é o básico do básico. Por quê? Porque em eletricidade, pessoal, que é o conteúdo do terceiro ano, a gente vai, todos os conteúdos abordados são dentro de eletricidade, ou seja, todos vão ter a ver com cargas elétricas. Então, na primeira aula, o que eu costumo fazer? Na primeira aula eu costumo apresentar as cargas elétricas para vocês e mais ou menos as propriedades dela, porque é a nossa ferramenta de trabalho, tá? Então, eu vou devagarinho, né? Isso a maioria de vocês já sabe, não é o problema, mas a gente vai construindo, eu gosto de construir completinho o raciocínio, tá? Por isso que eu começo sempre do simples, né? Então, até porque às vezes sempre alguém não se lembra direito, né? Então vamos lá. Qual é a função de cada carga elétrica? Isso aqui é representação de apenas um átomo, né? A gente sabe que os átomos não estão sozinhos, os átomos eles se juntam, formam as moléculas e várias moléculas iguais aglomeradas formam um corpo suficientemente grande para a gente poder ver, para a gente poder pegar, para a gente poder tocar ou para a gente poder sentir ele. Então, vamos por partes. Dentro do núcleo, como eu já falei, tem os prótons e tem os nêutrons. Os prótons são as partículas carregadas com carga positiva e os nêutrons são as partículas sem carga elétrica. Qual é a função de cada um aqui dentro? A função do próton é manter o elétron na órbita dele. Por quê? Porque o elétron, ele orbita, ele fica girando em torno do núcleo, assim como a Lua em torno da Terra. Por que ele fica girando em torno do núcleo? Porque tem alguma coisa no núcleo que segura ele, né, com uma força. Né? Essa coisa, obviamente, é o próton. Então, daqui a gente já tirou uma das leis mais importantes da eletricidade. A gente já pode constatar que cargas de sinais contrários sempre vão ter tendência a se atrair. Tá? E o contrário é verdade. Cargas de mesmo sinal vão ter tendência a se repelir. Se eu colocar duas cargas positivas próximas ou duas cargas negativas próximas, elas vão ter tendência a sofrer uma repulsão, né? Então, isso aqui, pessoal, o que isso tem de simples
isso tem de poderoso. Até na biologia, quando lá o potássio entra dentro da célula, é sempre assim, a parte positiva lá da molécula de potássio, ela para entrar dentro da célula, ela tem que ser atraída por uma região negativa daquela célula, né? Ou ao contrário, mas sempre tudo tem a ver com atração e repulsão de cargas elétricas, né? Então, isso aqui é muito importante, mesmo sendo simples, né? Muito, muito importante. Isso aqui tem que estar sempre na nossa cabeça. Bom, então vamos lá. Então, a gente já viu que o próton serve para segurar o elétron na órbita. Ele segura como se fosse uma corda, né? E o elétron não consegue escapar dessa órbita por causa disso. Bom, e o nêutron? O nêutron, como ele é neutro, significa que ele não possui carga elétrica, ele não puxa nem empurra ninguém. Então, o que ele está fazendo ali dentro? A questão é a seguinte, os nêutrons, pessoal, são aquelas cargas, são as partículas que seguram os prótons aqui dentro. Por quê? Eu acabei de dizer para vocês que cargas de sinais iguais, elas têm tendência a se repelir. Agora, imagina o seguinte, aqui geralmente não tem só um próton, tem vários prótons, então eles são todos positivos, ou seja, são todos com o mesmo sinal, e eles estão num espaço muito pequeno, muito pequeno. Então, o que acontece? A tendência deles se repelir é muito forte, é muito grande. É como colocar 4 caras dentro de uma cabine telefônica que um não gosta do outro. Então, o que vai acontecer? Eles vão querer sair dali, eles vão arrebentar aquilo tudo, né? Ou melhor, vão fazer uma força muito grande para arrebentar aquilo tudo para poder sair dali. É o que os prótons fazem. E por que o núcleo não parte? Se o núcleo se partisse, ia simplesmente acontecer uma fissão nuclear. Aí ia fazer aquela explosão nuclear que a gente está acostumado a ver. E isso não acontece no nosso mundo, graças a Deus, né? Então, o que segura aqueles prótons ali para eles não racharem esse núcleo? É justamente um cinturão de nêutrons que fica em torno dos prótons. A gente faz, quando eu faço o modelinho atômico, né, eu faço uma carga, um próton, um elétron e um nêutron, para poder explicar de forma mais fácil, mas geralmente nos átomos tem mais, né? Tem mais quantidade. Então, a função do nêutron é segurar, ele faz um cinturão de nêutrons assim, que segura os prótons ali dentro dentro do núcleo, né? Por isso que ele não racha o núcleo, porque aquela força que eles estão fazendo para separar é muito grande, né? Bom, e o elétron? Qual é a função do elétron? A função do elétron negativo aqui, que tá na parte externa do átomo, né? A função do elétron ela é muito, muito importante, porque este elétron aqui é que é responsável pela ligação entre este átomo e os outros que estiver do lado dele. Por quê? Porque, na verdade, o núcleo do átomo que estiver aqui do lado, o núcleo positivo, também vai atrair aquele elétron ali. Então, na verdade, acaba ficando um corpo só, porque eles acabam compartilhando elétrons, né? Isso é uma ligação química, na verdade, né? Então, assim que os átomos se conectam um com o outro e formam as moléculas, né? E as moléculas fazem a mesma coisa uma com a outra. Então, acabei de explicar a função de cada carga aqui, de forma rápida, assim, né? Mas é mais ou menos isso aí. Bom, os meus desenhos não são muito bonitos, mas eu tento fazer com que seja esclarecedor, com a explicação. Bom, outra coisa também, ó. É interessante da gente saber sempre assim, ó. Tanto o próton quanto o nêutron, eles dois têm o mesmo tamanho e têm praticamente a mesma massa. Eles têm uma massa muito grande, são pesados, né? Por que isso? Porque o nêutron basicamente é um próton que foi adicionado a ele um elétron. E a carga do próton é igual à carga do elétron, ela tem o mesmo valor, só que tem sinal diferente. Então assim, ó, vamos supor, para ficar fácil de entender, se a carga do próton valesse 5, a do elétron valeria menos 5, porque é a mesma carga, só que com sinal contrário. Quando eu ponho os dois juntos, é a mesma coisa que eu estar somando esses dois. Então, fazendo essa soma aqui, né, que é uma soma algébrica, né? Então, fazendo essa soma mais com menos dá menos, então 5 menos 5 dá 0. Então, moral da história, sempre que tiver um próton e um elétron junto, a carga vai se anular. Por isso que o nêutron é neutro, porque na verdade ele é um próton que tem um elétron pousado nele.
então ele fica neutro, então acaba não tendo carga nenhuma aqui, né? Então, mas eles têm o mesmo tamanho e a mesma massa, né? E o elétron, ele é, como eu disse, ele tem o sinal contrário, né? Ele é negativo, e ele é muito pequenininho, muito leve. O próton, o nêutron e o nêutron, eles são absurdamente grandes perto do elétron. Pode imaginar assim, é como se o elétron, vou dizer de uma forma bem infantil, é como se o elétron fosse um elefante e o elétron fosse uma mosca. Mas a quantidade da carga é exatamente a mesma, só é diferente o sinal. Então, se a mosca negativa posar no elefante positivo, ela neutraliza o elefante todo, ele vira um nêutron. Então, é mais ou menos isso aí, é mais ou menos por aí. Inclusive, a gente sabe que se pegar objetos de mesma massa, mas de materiais diferentes, cada um vai ter uma massa diferente, vai ter um peso diferente, como a gente costuma falar. Por quê? Isso tem a ver justamente com a quantidade de prótons, né, e nêutrons, naturalmente, dentro do núcleo, porque o próton é muito pesado. Elétron pode ter muito elétron que não pesa nada, como diz, o elétron é aquela mosquinha, mas cada próton e cada nêutron é um elefante lá dentro. Então, quanto mais próton tiver aqui dentro, mais pesado vai ser, né? Se eu comparar, vou fazer a comparação de dois materiais, assim que todo mundo está acostumado a falar, a saber. O chumbo tem fama de ser muito pesado. Por quê? Porque ele tem muitos prótons dentro dos núcleos dele, dos átomos dele. O isopor, ele é muito leve. Por quê? Ele deve ter poucos prótons dentro do núcleo dele, então fica um material leve, né? Então é mais ou menos assim, tá? A lógica que eu estou tentando discutir aqui. Bom, então com isso, pessoal, eu expliquei a função e algumas características das cargas elétricas, né? Isso é só uma introdução, isso teoricamente vocês já sabem, né? Mas como eu digo, eu gosto de fazer completinho desde da base. Uma característica que eu tenho ao dar aula é que eu não fico, eu costumo não contar que o aluno saiba as entrelinhas, saiba as coisas que ele já deveria saber, porque aí senão alguém pode ficar perdido no meio do caminho, né? Então sempre que eu der um cálculo para vocês, sempre que eu trabalhar com uma fórmula, eu vou mostrar a matemática envolvida ali também para ninguém se atrapalhar, né? A gente sabe que às vezes está explicando o óbvio para a maioria, mas se tiver um que não souber aquilo ali, ele não vai entender. Então, como eu me preocupo mais com os que não sabem do que os que sabem, né? Então, eu sempre faço assim, tá? Tento explicar com detalhes. Então, não se incomode quem já souber alguma coisa que eu estou falando, né? Tenha um pouco de paciência, pense nos colegas que não sabem aquilo, né? É assim que eu penso, tá? Então, vamos lá. Depois de apresentadas as cargas elétricas, né? A gente vai para a carga elementar mesmo. Como eu estava falando lá no início, carga elementar é a menor carga possível de ter em um corpo, né? Esse Ezinho aqui é de elementar, tá? Quanto que ela vale? Ela é um número que expressa em base 10, expressa em notação científica, como chamam, né? Eu já explico isso agora. E esse C é de Coulomb. Coulomb é a unidade da carga elétrica representada pela letra C, tá? Isso aqui é o sobrenome do cientista, o nome dele era Charles de Coulomb, tá? Foi tranquilo. Vamos entender esse número aqui. O que significa esse número aqui? Então, essa é a carga elementar do próton e do elétron. É o mesmo valor, só que com sinal negativo na frente. Então, menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Pronto. Não se apavora. Alguém já pode estar pensando assim, tá, mas para que usar esse número assim? Pelo seguinte, essa base na menos 19 quer dizer o seguinte, ó. Quer dizer que, na verdade, essa vírgula aqui do 1,6, se eu quiser tirar essa base 10, essa vírgula, ela vai ter que andar, ela vai ter que caminhar. Quantas casas ela vai ter que caminhar? É só olhar o número do expoente, no caso aqui 19. Para que lado? Quando o expoente é negativo, anda para a esquerda. Quando o expoente é positivo, anda para a direita. Então, o que acontece? Na verdade, esse número
se eu quisesse expressar esse em base 10, ele seria o seguinte, ó, vou pegar 1,6 aqui, ó, então eu vou ter que mover essa vírgula 19 casas para o lado esquerdo. Como aqui já tem o número 1, né, já tem uma casa, eu vou colocar, eu sei que eu preciso de mais 18 zeros, aí eu vou preenchendo com zeros, né? Eu preciso de mais 18 zeros para dar 19 casas, então eu conto 18 zeros aqui, ó, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, né? E aí, a vírgula então pula daqui para cá. E na frente eu sou obrigado a pôr um zero à mão, porque nenhum número começa pela vírgula, né? Então, olha como ficou. 0, todos esses zeros aqui no fim 16. O que é mais fácil trabalhar, fazer contas com este número ou com ele assim, né? Acabei de justificar para vocês por que a gente usa ele em notação científica, por que a gente usa ele em base 10. Isso aqui, pessoal, eu fiz dessa vez para mostrar isso, mas a gente nunca vai trabalhar com ele assim. Justamente esse é o objetivo de usar o 1,6, a notação científica, né? Usar 1,6 com a base 10 menos 19. Nunca vamos fazer isso, então eu faço só para mostrar o quanto vale a pena trabalhar com a base 10, tá? Beleza. Então, para ficar bem clara a explicação, ó, quando vocês tiverem um número que tiver 30 vezes 10 na 5, ó, agora o que acontece? Ó? Agora a base é positiva, o expoente é positivo. Então, como é que eu transformo? Se isso aqui fosse, por exemplo, dinheiro, se isso aqui fosse 30 vezes 10 na 5 reais, né? Como é que vocês vão saber quanto dinheiro é isso aqui? Faz o mesmo raciocínio, ó. Pego 30, outro detalhe importante que eu ia me esquecendo, ó. No 1,6 a vírgula já está aparecendo. Quando pegar um número inteiro, todo número inteiro ele tem uma vírgula aqui no final. Então, quando ela não aparecer, a gente faz ela aparecer, a gente coloca ela ali, deixando claro que eu não estou inventando a vírgula, ela já estava ali, só estava invisível, né? Eu só fiz aparecer para poder mostrar o raciocínio. Então, assim, ó, agora essa vírgula também, assim como a do outro exemplo, ela vai ter que andar. Quantas casas ela anda? Ela vai andar 5 casas, que é o que está aqui no expoente. Só que ela anda para o lado agora direito. Por quê? Porque o expoente tem sinal positivo. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ó. Então andou 1, 2, 3, 4, 5. Então a vírgula para aqui, pronto. Então, se isso fosse dinheiro, isso aqui seria, ó, 1.000, 1.000.000, 3 milhões. 3 milhões, exatamente 3 milhões. Então, se alguém disser assim, ó, eu vou dar para ti 30 vezes 10 a 5 reais, significa que a pessoa vai dar 3 milhões. Então, é a mesma coisa. Então, assim, acabei de mostrar para vocês, espero que tenha ficado claro, como interpretar um número que está em base 10, né? Ou como tirar a base 10 dele, né? Transformar em um número comum. Bom, então, seguindo aqui. Então, agora, pessoal, vocês já conseguem... tá caindo. Vocês já conseguem olhar para a carga alimentar, que é a carga do próton e a carga do elétron, olhar e já mais ou menos ter noção de que número é esse. Na verdade, esse número é um número muito pequeno, muito pequeno, porque aqui a gente tem a carga de apenas um próton, de apenas um elétron, e num átomo já tem uns quantos? Imagina numa molécula, num corpo, num farelinho de pó, tem infinitos prótons e infinitos elétrons, né? Então, se eu pegar a carga de um só, tem que ser pouquinho mesmo, né? Então, eu gosto de explicar isso, gosto de dizer isso, para ficar bem claro, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente calcula a carga de um corpo, então? Que esse é o objetivo. Aqui eu estou mostrando a carga de um próton e a carga de um elétron. Não, outra coisa também, assim, ó, pessoal, no elétron, ó, não confundam esse negativo com esse negativo. Para saber se o número é negativo ou positivo, ele tem que estar na frente, olha para frente dele. Se aqui está positivo, o número é positivo. Se aqui está negativo, o número é negativo. Esse menos, como eu já mostrei, ele só serve para me dizer que essa vírgula, na verdade, está para lá, está para a esquerda, né? Ou seja, ela serve para dizer que esse número é um número pequeno, né? Que quando essa vírgula caminhar, ela vai caminhar para a esquerda. Não tem nada a ver com o sinal do número, tá? Então é mais ou menos isso aí. Então vamos lá. Como é que funciona a carga, cálculo? Vocês até já fizeram um exercício disso, né? É simples, relativamente é simples, não tem mistério nenhum, mas aqui eu estou fazendo a explicação formal como se vocês estivessem na sala de aula.
Né, com vídeo vocês não podem perguntar, né, agora neste momento, mas fica claro, estou dando a mesma aula que eu daria presencialmente aqui para vocês. Essa é a intenção dessa filmagem. Então vamos lá. Cálculo da carga total dos corpos. Ó, tem uma fórmula. A fórmula é essa aqui, ó. Q igual a N vezes Z. Então, o Q aqui, né, eu vou só dizer verbalmente, porque no material de vocês já está aqui. Eu não vou colocar aqui no quadro, tá? Para não ocupar mais espaço por causa do ângulo da câmera ali. Eu tenho medo que saia fora do que a câmera está enxergando. E é só vocês olhar a ideia, vocês olhar o vídeo depois e acompanhar no material escrito que vocês têm, tá? Então, assim, ó. O que é a carga total? O N é o número de cargas e o E, esse mesmo E aqui, que é a carga elementar. Então, o meu Ezinho, a carga elementar, ou vai ser 1,6 positivo do próton, ou o menos 1,6 negativo do elétron, tá? É isso aí, não tem mistério. Então, assim, ó, vamos fazer um exemplo bem simplesinho, que nem o que estava no material de vocês, ó. Vamos ver se pega aqui, eu acho que dá. Então, aqui, ó, exemplo. Vamos calcular a carga total de um corpo que possua 2 prótons. Ó, vou representar assim, ó, 2 bolinhas positivas. A gente faz daquele jeito ali. É simples, mas fica bem claro de se entender. Como é que a gente faz o raciocínio? Ó, eu gosto de primeiro explicar o espírito da coisa, aí depois que entender o espírito da coisa, a gente faz formalmente ali. Vou dar um exemplo assim, ó. Se eu dissesse para vocês que cada próton desse vale R$10, ali dentro tem 2. Quanto tem ali dentro? Como se aqui fosse uma carteira. Aqui dentro, claro, é só fazer a conta. 10 vezes 2. Então, ali dentro teria R$20. A conta que a gente vai fazer para achar a carga total é exatamente a mesma. Então, ela é intuitiva, essa forma é intuitiva. Porque o que acontece aqui, ó? A gente vai olhar para o corpo, olhar para a forma e primeiro tirar quem é aqui, ó. O N, que é o número de cargas. Quantas cargas a gente está vendo ali? 2. Quando, e eu já vou aproveitar para explicar agora aqui, quando tiver só um tipo de carga, só prótons ou só elétrons, é só contar 1, 2. E aí o N é, o número de cargas é 2. Tranquilo, é só isso. É bem simples. E a carga elementar, como são prótons que tem ali dentro, eu vou usar 1,6 vezes 10 a menos 19 positivo. Então, o meu E que eu vou usar é o 1,6 positivo. Ó. Pronto. Primeiro, tirem os dados do problema. Né? A ideia é sempre fazer assim, ó. A montagem, o bom é a montagem ser assim, ó. Eu tenho aquela situação lá de 2 cargas, né? O meu corpo aqui, tem 2 cargas positivas. Eu acho até que esse talvez até fosse o exemplo que eu coloquei no material de vocês, eu não lembro direito. Então, assim, ó, o que tem que organizar? Ó? Sai dessa situação aqui, ó. Vou repetir aqui de novo para ficar mais centralizado aqui, ó. Eu tenho essa situação. Um corpo com 2 cargas positivas, e o que eu quero dele? Eu quero a carga total. Então, eu ponho o ponto de interrogação no quê? A coisa importantíssima, pessoal, e isso vale para qualquer matéria que tenha fórmula, né? Quando eu explico, eu não estou explicando só isso aqui, eu estou explicando o mecanismo que vocês vão usar para raciocinar depois qualquer situação, envolvendo fórmula. Primeira coisa, a gente tem que pensar, o que eu quero? O que eu quero calcular? Nesse caso, a carga total. Aí pensa, isso que eu quero tem uma fórmula? Ah, tem. Então, a segunda coisa é colocar aquela fórmula na frente, ó. Q é igual a Q, que é a carga total, é igual ao número de cargas vezes a carga elementar. Coloquei a fórmula na minha frente, aí eu sei o que eu preciso ter para poder jogar ali dentro e fazer a conta. Então, esse é um raciocínio lógico. Nesta fórmula é absurdamente fácil, porque são só 2 termos. Mas esse raciocínio que eu falei, ele é muito importante de ter em qualquer forma, porque depois, quando engrossa a coisa, vocês não se perdem, né? Seguir sempre esses passos lógicos, né? Então, depois de colocar a fórmula na minha frente, eu vou ver quem é quem, buscar os dados no problema. Então, como eu já expliquei, o N é o número de cargas, nesse caso é 2, é só contar, né? E o E é a carga elementar, que como são prótons, eu pego essa
o valor positivo, 1,6 positivo, como eu fiz aqui. Beleza. Agora eu vou pegar e vou só colocar os dados na fórmula. Então, aqui é 2 vezes, aqui, né? 1,6 vezes 10 na menos 19. Tá? No meio da fórmula não colocamos unidade nenhuma, né? Deixando claro o seguinte, ó, a unidade da carga elétrica é coulomb e o N não tem unidade, o N é só uma quantidade, né? Não tem unidade. Agora temos uma conta na frente. Como é que se faz essa conta? Então assim, ó, aqui nós temos um número comum e aqui nós temos um número com vírgula. Deixando claro, pessoal, que isto tudo aqui é um número só. Assim, o 2 é um número e aqui é um número só. Aqui nós só temos 2 números. Não achem que isso é um número e isso é outro. Não. O 10 na menos 19 é a base do 1,6. Isso é tudo uma coisa só. Tá? Essa é uma dúvida que sempre alguém comete. Um erro que alguém comete de raciocínio. Não, isso é só o número. Então nós temos 2 números se multiplicando, só que um deles tem base 10. Então, vou fazer aqui já a explicação matemática da questão. Ó. Se os dois tivessem base 10, seria assim, ó, 2 vezes 10 na 3, sei lá, vezes 3 vezes 10 na menos 1. Aqui eu tenho a mesma situação, uma multiplicação entre 2 números, só que agora os dois têm base 10. Então o que eu faria se fosse assim? Eu faria número com número, base com base. Então, 2 vezes 3, 3, né? 10 na 3 vezes 10 na menos 1, aí tem que lembrar daquela regrinha da multiplicação de potências, né, de mesma base. Então, isso ficou uma musiquinha na minha cabeça, né, desde quando eu aprendi. Então, multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, então conserva o 10 e soma os expoentes. Somar os expoentes, pessoal, quer dizer que eu vou pôr o primeiro, vou pôr o segundo e entre eles eu vou pôr um sinal de mais. Como tem já esse menos aqui, eu tenho que pôr esse parênteses aqui, tá? Então, agora é só fazer essa conta ali, ó. Então, vou fazer para o lado aqui, que eu não sei se vai aparecer na câmera aqui embaixo. Então, como é que fica isso aqui, ó? Ficaria 6 vezes 10, ó, mais com menos é menos, então fica 3 menos 1. E o próximo passo, 3 menos 1 é 2, então ficaria 6 vezes 10 na 2, tá? Ficou feio aqui, como eu digo, estou fazendo assim, mas eu acho que ficou esclarecedor, tá? É bem simples, é só somar. Mas aqui, no caso, como esse era negativo, e eu coloquei de propósito isso, né, para você já ver o caso com somar e negativo, tem que fazer soma algébrica, né? Soma algébrica é somar um número positivo com um número negativo. Ou seja, tem que fazer regra de sinal, sempre, sempre, tá? Então, seria esse caso aqui. Mas, no nosso caso, agora voltando à nossa equação, aqui eu estava apenas mostrando a matemática envolvida, como eu costumo fazer, para ninguém se atrapalhar. Agora, voltando à situação. O que nós temos? De novo, 2 multiplicado pelo 1,6 vezes 10 na menos 19. Então, como é que a gente faz agora? Agora, pessoal, é mais fácil, porque só um tem base 10. Então, eu multiplico número com número e conservo a base. Normal, é mais fácil ainda. Eu expliquei para vocês o mais difícil, para vocês ficarem preparados, mas aqui é mais fácil. Então, 2 vezes 1,6, 3,2. Tá? Aqui, pessoal, pode usar calculadora, o problema não é o cálculo em si, o problema é a questão é poder fazer. Aqui eu permito, não tem problema nenhum. Então, assim, ó, 3 vezes 0,2, aí só conserva a base, vezes 10 na menos 19. Simples assim. Qual é a base, qual é a unidade disso aqui? Ó, aqui era uma carga elementar, mas é uma carga. Aqui eu só tenho um próton, um elétron, mas é carga elétrica. Aqui eu tenho a carga total. Então, é uma carga igual. Ela continua sendo em coulomb. Continua sendo de coulomb. É a mesma coisa que sempre uma comparação bobinha que eu faço, que é assim, por exemplo, se eu tiver um morango, se eu fizer uma batida de morango, colocar morango, colocar açúcar, sei lá, e bater. O que vai ter? Água, sei lá, e fazer uma batida. De que vai ter gosto? De morango. Eu coloquei morango ali. Se eu colocar 10 morangos, vai continuar tendo gosto de morango. Então é a mesma coisa. Se uma carga é em coulomb, várias juntas continuam sendo em coulomb, né? Só para ficar bem claro, tá, pessoal? É assim, simples assim. Aí acabou o cálculo. O que eu descobri? Eu descobri que a carga total deste corpo aqui, com esses dois prótons, é 3,2 vezes 10 na menos 19 coulombs. Por
Porque basicamente eu só peguei o valor de um deles e multipliquei por 2. Só isso, simples assim, tá? Bom, então está terminado aqui. E se tivesse dentro desse corpo só elétrons? Vou fazer agora outro exemplo, ó. Vou fazer com 3 elétrons, tá? Para não ficar igual. Então, agora, vou apagar aqui. Vamos fazer de novo. Então, assim. Espero que esteja claro aí, que depois dê para enxergar aqui, que essa caneta está meio fraca. Então, assim, ó. Vamos de novo, a mesma coisa. Eu quero calcular a carga total desse corpo aqui, que também eu acho que era o exemplo que tinha ou como exemplo ou como exercício para fazer, né? Tem 3 elétrons. O que vai acontecer agora? Mesma coisa. Eu quero a carga total. É o quê? Isso tem uma fórmula, que é igual ao número de cargas vezes a carga elementar. Pronto. Sempre tem que colocar aquilo ali. Cada vez que eu escrevo a fórmula, é um jeito também de decorar ela, tá? Às vezes os alunos perguntam, professor, mas precisa aparecer a fórmula? Precisa, por quê? Por 2 razões. Uma que a gente enxerga quem é quem, e a outra que vocês vão decorando e depois naturalmente ela sai, não precisa se preocupar com isso, tá? Então, vamos de novo a mesma coisa, ó. A fórmula que ela está me dizendo, eu preciso do número de cargas e da carga elementar para poder multiplicar os dois e ter a carga total. Então vamos lá. Quem é o número de cargas aqui, ó? Agora só tem um tipo de carga aqui dentro, é só contar. 1, 2, 3. Então agora o nosso N é 3. Muito importante, pessoal, ó. Este 3, ele não é negativo. Esse 3 é a quantidade de elétrons. A quantidade não tem sinal. Ou se quiser pensar, é como se ela sempre fosse positiva. Quantidade não tem sinal, né? Eu só estou contando o número de elétrons. Agora, onde é que esse negativo vai aparecer? Na carga elementar.